E aí, tudo bem? Nesta aula irei utilizar a ferramenta Shaft e Parede. Eu utilizo essa ferramenta de Shaft, o próprio nome já diz. O legal é que ela cria uma representação automática de vazio. E a ferramenta Parede eu utilizo para fazer vão. Também acho bem legal, bem eficiente, inclusive para paredes redondas, arqueadas, como o exemplo que ele mostra. Às vezes não tem como editar o perfil, né? Uma das formas de fazer um vão em parede seria utilizando essa ferramenta. Uma das. Então vamos começar com ela. Eu vou clicar em parede. Após selecionar da ferramenta, eu tenho que selecionar qual parede eu vou fazer o vão. Eu poderia ter mais de uma parede, então eu vou clicar nessa. Nesse caso é a única que eu tenho, né? Poderia ser alguma das outras, então cliquei nessa. E agora eu vou fazer um retângulo. Vai ser o formato do meu vão. Somente vãos retangulares, ok? Fiz meu vão. Com o Tab eu consigo selecionar. Eu posso dimensioná-lo na cota. Posso colocar espaçamentos. Ok? E a altura dele vai ficar em função das restrições. Eu tenho restrição de base e restrição superior. Deslocamento de base e deslocamento superior. Como que funciona? Eu vou entrar no corte, idêntico a restrições de parede, né? Então a restrição de base dele está no térreo. E o deslocamento da base está a 28 centímetros. Então ele está deslocado dessa base. Ó, como se fosse um peitoril, né? Se eu colocar, por exemplo, 1 metro, ó, e eu poderia estar fazendo às vezes uma saída, algum restaurante que tem um óculos, né? Uma boqueta, tem várias nomenclaturas. Se eu zerar, ele encosta no nosso piso. O deslocamento superior está em função do nível superior. No caso seria o mezanino garagem. Se eu colocar -1, ele desce. Ou eu posso também colocar a opção não conectado. E nesse caso eu habilito essa opção de altura, que eu vou colocar 2,30. Então a altura do vão, 1 metro, ok? 2,10. Então essa ferramenta é bem legal. Eu posso copiar, caso eu tenha uma outra parede, eu posso selecioná-lo, seleciono o vão, copiar, clico, tiro o restringir ali em cima, né? Senão ele não vai deixar você sair do... E consigo copiar, ok? Ferramenta bem eficiente, consigo fazer um vão. Outra em paredes curvas, né? Vamos fazer um esquema aqui, parede curva. A mesma coisa. Parede, vou clicar, estou fazendo um 3D. Vou fazer vários... Ctrl Z. Fazer várias aberturas. Clico. Então posso, além de vão, poderia também criar algumas aberturas aleatórias, ok? Todas essas aberturas têm parâmetros. Com o Tab conseguimos selecionar e cai na mesma explicação da passada. Volto para o térreo. A ferramenta Shaft, também na guia arquitetura, eu utilizo ela para criar as aberturas nos pisos. Então, clicar em Shaft, vou selecionar. Diferente da ferramenta parede, ele já entra numa edição, né? A ferramenta parede tem que clicar e selecionar. Então vou pegar uma linha e vou fazer aqui no interno da minha alvenaria. Meu shaft vai ser aqui. Esse é o formato do meu vazio. Abaixo de linha de limite eu tenho linha simbólica. O que é a linha simbólica? Eu clico, escolho qual linha eu quero, o estilo de linha, né? Então eu posso, eu quero uma linha 0,15. E eu vou fazer uma representação de vazio, que a gente utiliza na parte da documentação. Vou concluir. Vou arrastar esse meu corte ali para dentro daquele shaft. Entra meu corte. Então aqui eu consigo selecioná-lo. E ele tem também, no caso, restrições de base e de topo. Nesse caso ele está não conectado, como a parede.
né? A gente deixou ela não conectada. Eu posso restringir ela no nível da cobertura, ou até onde chega meu shaft. Então eu vou colocar ela até a cobertura. Tem algum deslocamento de base? Zerado, não vai cortar o piso do térreo. E do topo, posso puxar ou usar o deslocamento superior equivalente à espessura da laje utilizada no exemplo. Okay? Se eu entrar no térreo, ele está com a representação. Mezanino garagem, ele está com a representação. Pavimento tipo 1, a mesma coisa. Eu crio os meus níveis na fachada. Caso eu queira criá-los em todas as vistas, vista de planta, seleciono todos os níveis. Ok, faltou só os 6. Podemos conferir que a representação gerou em todas as vistas. Basta colocar o texto vazio, rotacioná-lo, e qualquer coisa pode dar um Ctrl C e copiar futuramente usando a ferramenta da Guia Modificar, Ctrl C, alinhado com a vista atual. Ok? Tem algumas dicas de criação de grupo. Futuramente faço uma videoaula de anotação e utilização de grupos. Isso foi a dica de vão de parede e shaft. Concluindo, vão de parede também eu posso fazer com a parede cortina. Caso eu tenha uma parede cortina duplico, eu coloco as opções automaticamente embutidas e no painel cortina eu coloco vazio e não defino nenhum layout de eixos e nem aplicação de montante. Ela tem uma restrição assim como parede, então eu vou colocar do térreo não conectado com 2,10. Eu crio um vão utilizando parede cortina. Então desenho o eixo da minha parede, porque não cortou automaticamente, era para ter cortado. Vamos voltar, restrições, vamos mais uma vez. Aconteceu alguma coisa aqui, eu não sei se foi restrição. Então térreo, vou desenhar vão de parede aqui, 3D. Então ele gerou ali o vão também. Esse vão, no caso, ele poderia ser até editável, né? Utilizando parede cortina, eu poderia criar um vão diferente. Ok? Então essa forma é com a ferramenta vão, arquitetura parede, esta com parede cortina. Ambas as duas descontam a alvenaria no vão, ok? No quantitativo total. E a outra ferramenta shaft. Finalizamos aqui.